eu vou preferir falar da prova e da estratégia que eu vou usar essa semana mais para o final da aula, porque alguns alunos não estão aqui ainda, podem entrar na sequência, para eu não ter que repetir 2 vezes, a gente segue no conteúdo, e aí eu reservo, assim, uns 15 minutinhos antes do fim da aula, para que a gente faça esses informes, né, de prova, de conteúdo de prova, e o que é que eu vou fazer na semana que vem, tá, gente? Me ajudem, por favor, onde eu estava. Eu já comecei sociedade em nome coletivo e acabei... Já começou. Bom dia, Pro. Já começou e já terminou. Na última Já aula, a senhora falou que Isso. nós iríamos para a sociedade comandita simples. Lindos, muito bem. Então, eu vou para a sociedade em comandita simples, vou pedir especial atenção para o estudo, né, dessa sociedade, mas uma notícia boa é que essa sociedade em comandita simples, na sua inteireza, não vai cair na prova. A nossa prova vai constar tudo de teoria geral das classificações, né, do direito das sociedades, até sociedade em nome coletivo. Depois eu explico melhor, mas esse já é assunto de V2. Bem, começando oficialmente, eu vou me valer da mesma estratégia didática que eu optei para estudar as sociedades em espécie. Como é que eu tenho caminhado com vocês? Nós já estudamos sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade em nome coletivo. E em todas essas sociedades, no início do estudo, eu fiz uma espécie de revisão sobre o que nós já conhecemos dessa sociedade, e essas características que nós já conhecemos decorreram do estudo das classificações das sociedades. Então, partindo dessa premissa, o que é que nós já sabemos da sociedade em comandita simples? Trata-se de uma sociedade personificada. Uma sociedade personificada é aquela dotada de personalidade jurídica, isto é, tem CNPJ e cumpre aí essa blindagem patrimonial, essa separação entre o patrimônio da pessoa jurídica, da sociedade em comandita simples, e o patrimônio da pessoa, de cada um dos seus sócios envolvidos. Além de ser uma sociedade personificada, aliás, por ser uma sociedade personificada, ela adota nome empresarial. E você já sabe que o nome empresarial a ser adotado aí é o nome do tipo firma. A sociedade em comandita simples não adota nome empresarial do tipo denominação. Por favor, não confunda nome fantasia com nome empresarial. O nome empresarial pode ser do tipo firma ou denominação. A comandita simples usa o nome do tipo firma, isto é, o nome empresarial é formado pelos sobrenomes dos sócios. Mais um pouquinho para frente, eu vou te dizer que o nome empresarial será formado pelos nomes dos comanditadores, mas eu chego lá oportunamente. O nome fantasia é um nome que provém da criatividade como uma estratégia de envolvimento ao cliente. Então, um nome que vai ser aí memorizado pelo cliente, que vai ficar gravado ali como estratégia de consumo para o cliente. Trata-se também de uma sociedade empresária. Sociedade empresária é aquela dotada de empresarialidade. A empresarialidade é uma característica adquirida com o registro dos atos constitutivos na junta comercial. Quando a gente registra uma sociedade na junta comercial, nós conferimos a essa sociedade a característica de empresária. É verdade que eu já te falei, lá no estudo das sociedades simples, impuras, que todas as sociedades contratuais
e aí você já está vendo na tela. A comandita simples também é contratual. Eu te disse que todas as sociedades contratuais personificadas podem adotar a forma de sociedade simples impura. Bom dia, Ivana. Como assim, professora? Estou na sociedade em comandita simples. Elaboramos o contrato social da comandita simples. Para que essa sociedade seja considerada comandita simples, interna corporis, entre os sócios, ou erga omnes, perante terceiros, nós temos que providenciar o registro dos atos constitutivos na junta comercial. Entretanto, se a gente nada faz, essa sociedade será tratada como sociedade em comum. E se a gente até registra, mas a gente providencia esse registro no cartório de pessoa jurídica, aí eu vou ter o tratamento para essa sociedade de sociedade simples, impura, do tipo comandita simples. Você já estudou isso demais comigo. Só que nessa hipótese de sociedade simples, impura, do tipo comandita simples, o que eu te disse foi que as características ou os artigos a serem utilizados por nós serão aqueles estudados para a sociedade simples. Eu não quero falar deles agora, porque eles nós já estudamos. Daí, apesar de ser possível a existência de uma sociedade simples e impura, do tipo comandita simples, eu vou afastar essa possibilidade, porque eu quero tratar tão somente da sociedade em comandita simples empresária, isto é, que foi registrada na junta comercial, porque só assim ela é mesmo, tanto interna corporis como erga omnes, tratada como comandita simples, e assim eu vou poder me valer dos artigos disponibilizados no Código Civil, a partir do artigo 1045 até o artigo 1051. Eu só vou poder me valer desses artigos quando eu tenho efetivamente para terceiros uma sociedade em comandita simples. E isso vai acontecer com o registro dos atos constitutivos no órgão competente, que é junta comercial. Eu já mencionei. Professor, essa impura que a senhora fala, eles resistem na junta comercial por erro? É isso? Repete aí que falhou para mim um pouquinho, eu não ouvi a frase toda. Como é, Eugênio? Eu repito. Eu repito. Quando acontece isso de ser impura, é registrado na junta comercial por erro, por algum erro, ou porque ou é de propósito que está sendo registrado assim? Não, em regra, na verdade, entendi, mas você perguntou errado. O que você queria perguntar é o seguinte: a sociedade, por exemplo, em comandita simples, deve ser registrada na junta. Quando é registrada no cartório de pessoa jurídica, Isso. é registrado erro, em regra, sim. Porque se eles quisessem fazer mesmo uma sociedade simples, que é a sociedade criada quando você registrou no cartório de pessoa jurídica, não teria colocado no contrato social comandita simples, e sim sociedade simples. O que importa é, se por erro de registro, né, uma falha, ao invés de ir no órgão, foi em outro, acabou nascendo uma sociedade simples, impura, mas quando houver essa retificação, por exemplo, alguém percebeu o erro, pegou esse contrato e agora foi registrar na junta comercial, a partir daquele momento, aí eu vou ter a transformação. Aquela sociedade em comandita, que tinha o tratamento de simples impura, vai passar a ter o efetivo tratamento jurídico de sociedade em comandita simples. Ok? Não precisa ficar sempre com esse tratamento jurídico de simples impura, não. A partir do momento que a gente vai para a junta comercial e providencia o registro corretamente, aí ela deixa de ser simples impura e passa a ser comandita simples. Aí eu vou aplicar todos os Existe a possibilidade, então, de consertar o erro, não é isso? Aí eu vou consertar esse erro, esse equívoco procedimental, enfim.
Eu vou aplicar, a partir do registro na junta comercial, todo o tratamento jurídico destinado à comandita simples, isto é, do artigo 1045 ao artigo 1051, que a gente já estuda. Bem, trata-se ainda na nossa revisão, né, de uma sociedade de pessoas. Só um detalhe, eu coloquei aí, falei rapidamente, que é uma sociedade contratual. Então, por favor, sociedade contratual é aquela que se constitui e se dissolve mediante contrato social. Então, como é que eu constituo uma sociedade em comandita simples? Através do contrato de constituição dessa sociedade. Como é que eu constituo, como é que eu dissolvo uma sociedade em comandita simples? Através do contrato dissolutivo desta sociedade. A gente vai falar isso em mais detalhes, estudando aí esses artigos do capítulo pertinente à comandita simples. Você também já sabe que essa sociedade em comandita simples é uma sociedade que dota ou que tem uma característica peculiar: a existência de duas classes de sócios. A existência de duas classes de sócios. Os sócios comanditários e os sócios comanditadores. Os sócios comanditários são os investidores, quem injeta o capital e investe nesta sociedade. Já os sócios comanditadores são sócios administradores. E quando eu te apresentei essas duas classes de sócios, eu te disse o seguinte: estávamos a estudar a classificação quanto à responsabilidade dos sócios. E aí eu classifiquei que a sociedade em comandita simples é uma sociedade mista, porque tem sócios de duas categorias. Um sócio, uma categoria de sócio, pode ser mais de um, né? Tem responsabilidade subsidiária limitada à participação na sociedade. Eu estou a falar dos sócios comanditários. Respondem subsidiariamente e no limite da sua participação na sociedade. Agora, os outros sócios, os comanditadores, respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Eu quero fazer aqui uma comparação que vai te ajudar bastante, inclusive na hora da prova. Olha, eu estou falando de comanditários e comanditado, estou falando de alguém que investe e alguém que administra, e naturalmente você lembra da sociedade em conta de participação. Eu já falei isso lá, vou repetir de novo aqui, porque já serve também para uma revisão para a sua prova. Tanto a comandita simples quanto a conta de participação tem aquele sócio que investe e aquele sócio que cuida aí dessa administração. Agora, qual é a grande diferença da sociedade em conta de participação para a sociedade em comandita simples? Inclusive, na nossa prova só vão constar questões objetivas. Mas se você pegar provas antigas minhas, vocês podem encontrar alguma questão até subjetiva que eu perguntava assim: faça um texto com as diferenças entre comandita simples e em conta de participação. Eu posso agora transformar essa pergunta numa questão de marcar para você identificar. E aí essas diferenças eu posso mesmo cobrar na prova, porque essas diferenças foram decorrentes das classificações das sociedades. Me acompanhe nesse raciocínio. Uma diferença: a sociedade em conta de participação é sociedade não personificada, enquanto que a sociedade em comandita simples é sociedade personificada. Nessa mesma pegada, você poderia dizer que outra diferença é que a sociedade em
conta de participação não adota nome empresarial. A sociedade em comandita simples adota nome empresarial do tipo firma. A sociedade em conta de participação tem duas classes de sócios, mas não se confunde com as duas classes de sócios da comandita simples. É que, na sociedade em conta de participação, o sócio participante, também chamado de sócio oculto, não responde perante terceiros. Vocês estudaram comigo que só o sócio ostensivo responde em seu próprio nome, sob sua exclusiva responsabilidade, perante o terceiro. Já aqui, na sociedade em comandita simples, perante o terceiro, os dois sócios respondem. Veja, nenhum sócio aqui é irresponsável. Os dois sócios respondem perante o terceiro. Agora, a responsabilidade desses dois sócios é uma responsabilidade subsidiária, porque, primeiro, o terceiro vai ter que cobrar da sociedade. Se a sociedade não tiver patrimônio suficiente, esse terceiro vai ter que invocar a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. E só se o juiz deferir esse pedido de desconsideração é que pode alcançar o patrimônio particular dos sócios. E alcançando esse patrimônio particular dos sócios, atingirá tanto o patrimônio do comanditário quanto o patrimônio do comanditado. Agora, a diferença é que, alcançando esse patrimônio particular do comanditário, esse patrimônio só vai poder ser alcançado até o limite da participação do sócio comanditário na sociedade. Agora, se alcançar o patrimônio do comanditado, aí não tem jeito. Ele responde ilimitadamente pelas obrigações sociais. Vocês entenderam a diferença da responsabilidade dos sócios da conta de participação para a comandita simples? É completamente diferente. Note que, assim, Sim. eu não precisei ainda de nenhum conceito específico da comandita simples. Todos vocês estão ainda me acompanhando no raciocínio de classificações das sociedades que nós já tínhamos estudado, inclusive nas nossas aulas presenciais. Massa. Ultrapassando, então, essas revisões, para finalizar, eu ainda preciso lembrar da aplicação subsidiária. Nós já falamos disso. É que na omissão das regras da sociedade em comandita simples, conforme dispõe o artigo 1046, eu vou aplicar subsidiariamente e desde que compatíveis as regras da sociedade em nome coletivo. Essa é a informação disponível no 1046. Agora, ainda nos nossos encontros presenciais, o que eu te disse foi o seguinte: fique atento, porque quando você aplica subsidiariamente as regras da sociedade em nome coletivo, se você não achar a resposta para a pergunta ali, no capítulo da sociedade em nome coletivo, você vai migrar para as regras da sociedade simples. E essa condução foi feita pelo artigo 1040, que é um dos artigos da sociedade em nome coletivo, que aplica subsidiariamente as regras da sociedade simples. Nesse momento da explicação, eu te disse assim: valendo-se dessa aplicação subsidiária, para a comandita simples, eu vou aplicar imediatamente as regras da sociedade em nome coletivo e imediatamente as regras da sociedade simples, se for o caso. Só agora eu me sinto confortável para que a gente possa entrar propriamente nos assuntos que são inéditos, né? A gente ainda não tinha estudado acerca da comandita simples. E aí você consegue me acompanhar com os artigos do capítulo 3, né, do direito das sociedades aí, do Código Civil. Já consigo ler, inclusive, esse artigo 1045 e o 1046, eu não tenho nenhuma novidade para você. Olha, 1045.
Na sociedade em comandita simples, aliás, eu só tenho uma única novidade. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Os comanditados, essa é a novidade. Só pessoas físicas. Na sociedade em comandita simples, o sócio comanditado, e se eu tiver mais de um, os sócios administradores deverão ser pessoas físicas, responsáveis, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E os sócios comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Então, quando eu trabalhei ludicamente com aquela escada, estudando a responsabilidade dos sócios nas diversas sociedades personificadas, eu extraí daí, do 1045, o fato de os comanditados responderem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais e de os comanditários responderem no limite da sua cota. Agora, o que eu não tinha te dito ainda foi o seguinte: o comanditário pode ser pessoa física ou jurídica. O comanditário pode ser pessoa física ou jurídica, mas os comanditados só podem ser pessoas físicas. E aí eu já consigo trabalhar com você com alguns casos concretos. Eu poderia dizer assim: Homem de Ferro. Aliás, quero Homem de Ferro, não. Quero Malévola. Deseja fazer uma sociedade com os Avengers, e a sociedade escolhida por eles, olha, Malévola e Avengers, que já é a pessoa jurídica, formada pelos sócios Thor, Hulk, Capitão América e Homem de Ferro, desejam fazer, então, a Malévola se une às Avengers para formar uma sociedade Marvel, Malévola com Marvel, Marvel, sociedade em comandita simples. Eles definiram, portanto, que a sociedade é em comandita simples. Meus queridos, só com essa informação, eu já poderia te perguntar: quem é o comanditário, quem é o comanditado? Primeiro, olha, e aí eu vou explorar a sua interpretação jurídica, que na prova eu vou colocar assim, ó. A Marvel é uma sociedade limitada, formada pelos seguintes sócios. Claro que isso não vai ser para V1, mas a Marvel, sociedade limitada, ela é formada pelos seguintes sócios: Hulk, Thor, Homem de Ferro e Capitão América. A Marvel se une à Malévola para formar a sociedade Marvel, que é o nome fantasia dessa sociedade em comandita simples, criada por esses sócios. De novo, Malévola se une a Marvel, formando a sociedade Marvel, sociedade em comandita simples. Eu te disse o nome dos sócios da Marvel para confundir seu juízo, mas nessa sociedade eu só tenho dois sócios, Malévola e a Marvel. Então, olha só, eu tenho aqui Malévola e tenho aqui pessoa jurídica da Marvel. Olha só, são dois sócios, uma pessoa física, a Malévola, que se uniu com a pessoa jurídica. Aqui dentro é que eu tenho Thor,
Hulk, Capitão América, enfim, Homem de Ferro. Mas eu não estou dizendo que eles se uniram à Malévola. Poderia até ser, mas eu não disse isso. Eu disse, Malévola se uniu à Marvel. Se Malévola se uniu à Marvel, formando uma Marvel comandita simples, só para ser muito técnica, isso aqui não é o nome empresarial, isso aqui é o nome fantasia, porque não pode, né, esse nome ser nome empresarial, já que comandita simples usa firma, não denominação. Então, eu tenho aqui 2 sócios. Diante dessa hipótese jurídica, obrigatoriamente, Malévola é comanditada. E, obrigatoriamente, Marvel é o sócio comanditário. Como é que eu sei? Porque ela é Comanditado pessoa só pode física, né? ser pessoa física. Só pode ser pessoa física. E por que meu exemplo foi assim? É porque eu não poderia perguntar isso a você se eu dissesse que Malévola se uniu a Thor, Homem de Ferro, Capitão América e Hulk para formar essa sociedade em comandita simples, porque era impossível para você saber quais dessas pessoas físicas eram comanditárias e quais comanditados. Podia ser quaisquer pessoas. Então, estrategicamente, o meu exemplo vai para você solidificar o conteúdo e o conhecimento de que comanditado não pode ser pessoa jurídica. Eu poderia dizer assim, Thor, Homem de Ferro, Hulk, Pantera Negra, Capitã Marvel se uniu à Liga da Justiça, Sociedade Limitada, para formar uma comandita simples. Quem não pode ser comanditado? Aí você ia me responder. Quem não pode ser comanditado é a Liga da Justiça, que é uma pessoa jurídica. Pessoa Agora, jurídica, essas outras pessoas físicas, elas podem ser tanto comanditadas quanto comanditários. Por favor, não se precipite para dizer que todas as pessoas físicas necessariamente são comanditadas, porque não são. O comanditário pode ser física ou jurídica. Agora, uma coisa eu sei, comanditado pode ser só pessoa física. Agora, eu disse um bocado de gente, pessoa física. Eu não tenho que ter todas aí no papel de comanditado. Eu posso ter 2 comanditados, pessoas físicas, e os outros serem também comanditários, junto com a Liga da Justiça. Ok, gente? Beleza. Esse conceito é básico, né? Não há nenhuma dificuldade de compreensão. Vou avançar para a leitura do artigo 1046, que também não preciso explicar, já que nós já estudamos esse conteúdo. Caput, do 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste capítulo. É aplicação subsidiária, já falamos disso. Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Olha, essa frase eu poderia colocar na prova. Sabe por quê? Na V1. Mas não cai sociedade em comandita simples em espécie. Mas isso daqui não é novidade, não. Isso aqui você já sabe. Quer ver que você já sabe? Quais são os direitos e as obrigações? Quais são as responsabilidades dos comanditados? Os comanditados respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Quais são os direitos, obrigações, quais são as responsabilidades dos sócios da sociedade em nome coletivo? A mesma. Eles respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, aqui, estuda a responsabilidade, e esse conteúdo a gente já viu nas nossas aulas presenciais. Avançando, 1047. E aí, antes de ler, eu quero me valer de um ditado popular, ou até que se transformou em música de funk. E aí, quando eu falo dessas perturbações, no instante vocês aprendem.
Então, eu vou querer isso. Sabe aquele ditado de cada um no seu quadrado? Não se meta no que não é de sua conta, porque se você se meter, vai sobrar para você. É isso aí que eu quero te ensinar. O papel do comanditário não é tomar parte das relações da sociedade perante terceiros, porque nessa essa função de tomar parte das obrigações sociais em relação a terceiros significa contratar em nome da sociedade. Isso é função típica de quem administra. Então, é o comanditado que deve praticar ato de gestão, é o comanditado que deve tomar parte das obrigações da sociedade perante terceiros. O comanditário vai fiscalizar a atuação do comanditado e também, claro, vai participar das assembleias, vai poder votar, vai discutir assuntos pertinentes à sociedade, vai participar das deliberações sociais. Deliberar é votar, discutir. Então, sem prejuízo da possibilidade, da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações dessa sociedade, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades do sócio comanditado. E aí entra o meu ditado popular, cada um no seu quadrado, sob pena de responder se interferir no quadrado alheio. Olha, quem deve negociar e contratar com terceiros em nome da sociedade é o comanditado. Se o comanditário participa disso, o comanditário responderá como se comanditado fosse. Então, vamos a alguns exemplos. Eu e você somos sócios da Comandita Simples. Eu, comanditada, administradora. Você, comanditário. Mas o fato é que a sociedade, através de você, comanditário, contratou com a pessoa jurídica X limitada. Se a sociedade pagar a essa pessoa jurídica X limitada, tudo bem, não houve dano, não houve problema, não teve confusão nenhuma. O problema é se a sociedade em comandita simples não pagar esse credor seu. Aí o credor, sociedade X, vai cobrar, em um primeiro momento, da comandita simples, da pessoa jurídica da comandita simples, porque eu estou partindo da premissa de que essa sociedade é registrada na junta comercial. Mas, agora, se esse credor ainda assim não recebeu o seu crédito e invocar a desconsideração da personalidade jurídica, aí, meu amigo, você, comanditário, que contratou pela sociedade, nesse caso concreto, responderá comigo, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Não pense você que você vai poder aqui alegar em seu favor sua própria torpeza. Então, não vai dar para, nesse momento em que a sociedade X cobra de você e o juiz bloqueia o valor integral da dívida tirada de sua conta corrente, você não venha lembrar que você é comanditário e se você só tem 60% de participação, você responderia por 60% da dívida, porque foi você que contratou com esse terceiro. Então, se você não se intrometer na relação jurídica da sociedade com o terceiro, você pode lembrar que a sua responsabilidade é limitada. Agora, se você intervir e tomar parte das obrigações sociais com o terceiro, realizando aí algum ato de gestão, você responde da mesma forma que o comanditado. Observação importante. Não pense que nessa hipótese o comanditado vai poder se eximir da responsabilidade, não.
o comanditado também responderá ilimitadamente. Então, eu vou ter uma responsabilidade solidária e ilimitada, tanto do comanditado quanto desse comanditário que praticou ato de gestão quando não deveria. Ok? Ok. Ele se tornou comanditado sem ser, não é isso, professor? Ele para não falar assim, você está certo em raciocínio, mas para ser técnica, eu vou dizer, a ele foi imputada a responsabilidade típica do comanditado, porque nesse negócio jurídico com o terceiro, ele agiu como se comanditado fosse. Mas o raciocínio está certinho. Ainda nesse artigo 1047, existe aí a informação de que o comanditário não pode ter o nome na firma social. Por isso eu te disse no início da aula que, considerando que a comandita simples é uma sociedade personificada, adota nome empresarial e esse nome empresarial será formado pelo sobrenome dos sócios comanditados, porque os sócios comanditários não terão o seu nome na firma. A firma será formada pelo nome dos comanditados. E aí, deixa eu te dar um exemplo prático. Eu já coloquei isso numa prova minha. Presta atenção, viu, que não está nos slides, eu vou falar aqui. Considere uma sociedade em comandita simples, formada por 4 sócios. 2 meninas e 2 meninos. As meninas são Mônica Sansão, Sansão considere como sobrenome de Mônica. E Magali Melancia, considere Melancia o sobrenome de Magali. As meninas são Mônica Sansão e Magali Melancia. E os meninos são Cebolinha Elado, considere Elado sobrenome de Cebolinha, porque ele fala errado, troca o L pelo R, e minha criatividade colocou ficticiamente esse sobrenome nele. Cebolinha Elado e Cascão Cascudo, que lavou as mãos pela primeira vez nessa época de coronavírus. Bem, Cascão Cascudo, Cebolinha Elado, Mônica Sansão e Magali Melancia. 4 pessoas físicas, todas elas sócias da sociedade Turma do Limoeiro, que é o nome fantasia desta comandita simples. Considere ainda que as meninas são as administradoras e que os meninos foram os investidores. Vou repetir. As meninas são administradoras, os meninos, investidores. Para ficar mais fácil para você, eu gostaria que você copiasse aí no seu caderninho, em alguma anotação sua, os nomes desses sócios, porque eu vou precisar dessa concentração para chegar numa resposta. Mônica Sansão, Magali Melancia, Cascão Cascudo, Cebolinha Elado. Considere esses segundos nomes como sobrenomes de cada um desses sócios. Pois bem, diante do caso concreto, responda as perguntas abaixo. Letra A. Identifique os sócios em suas respectivas classes, atribuindo-lhes os nomes técnicos para esses sócios. Então, preciso atribuir os nomes técnicos para esses sócios. No caso concreto, quando eu falei que as meninas são administradoras, foi isso que eu falei.
e os meninos são os investidores, você vai ter que me responder assim. Mônica Sansão e Magali Melancia são comanditadas. E Cebolinha Elado e Cascão Cascudo, comanditários. Até aí tudo bem, gente? Responde no chat, por favor, sim ou não. Como a questão diz que as meninas são administradoras, naturalmente, Magali e Mônica são comanditadas. E Cascão e Cebolinha, comanditários. Eu também poderia já evoluir e perguntar, letra B, me diga a responsabilidade desses sócios, de cada um desses sócios, em relação às obrigações sociais. E aí você vai, muito seguramente, me dizer, Magali e Mônica respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E Cascão e Cebolinha respondem no limite da sua participação. A responsabilidade deles é subsidiária, solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. Porque eles são comanditários. Eu tinha que ter dito que as meninas eram... Eu tinha que dizer quem era administrador, quem era investidor, porque senão você não ia conseguir responder. Óbvio. Beleza. Letra C. Que nome técnico, que nome empresarial técnico poderia identificar esta sociedade? Que nome empresarial esses sócios poderiam escolher para identificar a sociedade? Bem, se você voltar à leitura do 1047, você vai ver que só os comanditados pode usar o nome na firma. Então, esse nome empresarial é do tipo firma, e essa firma vai ter que ser formada pelo nome das meninas administradoras. Então, esse nome empresarial poderia ser ou Sansão e Melancia, sociedade em comandita simples, ou Melancia e Sansão, sociedade em comandita simples, cujo nome fantasia foi Turma do Limoeiro. Eu não posso usar o sobrenome de Cebolinha, que é Elado, nem posso usar o sobrenome de Cascão, Cascudo, para compor a firma por expressa proibição do caput do artigo 1047. Não é fácil? Só é maturar aí com calma cada palavra da legislação. Beleza, gente? Vou seguir. Parágrafo único, agora, do artigo 1047. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Continue aí na minha turma do Limoeiro e vamos avançar aqui para o caso concreto, para que você possa compreender esse artigo 1047. Professora Rayana está fazendo a pergunta aí. Deixa eu voltar, porque eu estava nos slides. Rayana, repete os nomes técnicos. Repete sim, Ray. Os nomes técnicos serão escolhidos pelo o sobrenome das meninas. As meninas não são Mônica, Sansão e Magali Melancia. Então, eu vou pegar esses dois sobrenomes e formar o nome. Pode ser Sansão Melancia, sociedade em comandita simples, ou pode ser, trocando a ordem aí, Melancia e Sansão, sociedade em comandita simples. Tá? Claro que no contrato social, eu tenho que constar todos os sócios e quem é comanditado, quem é comanditário. Então, no contrato social, iria aparecer
que Cebolinha e Cascão são sócios comanditários e que Magali e Mônica são as sócias comanditadas, mas o nome empresarial só é formado pelos comanditados. Seguindo, imagine que Mônica e Magali, cansadas, exaustas de administrar essa sociedade, né? Todo mundo tem direito a férias, a um descanso, elas dizem aos meninos, seus sócios, assim, olha, gente, estamos cansadas, somos super amigas, vamos passar 15 dias nos Estados Unidos, passeando por todos os parques da Disney. Claro que nesse exemplo não poderia ser agora, porque isolamento social, ninguém pode sair, nem pode ir para os Estados Unidos. Mas nós vamos passar 15 dias aí, nos divertindo nos parques da Disney e nos demais parques dos Estados Unidos. Só que a sociedade, em comandita simples, não pode parar. Ela vai continuar. Não vou fechar as portas, porque as comanditadas estão, né, aí ausentes 15 dias. Então, elas resolvem fazer uma procuração ou uma procuração pública registrada no cartório, outorgando determinados poderes, precisam ser poderes especiais, poderes específicos. Então, na procuração, que é um documento de outorga de poderes, vai ter que arrolar todos os poderes que essas sócias comanditadas estão conferindo a Cascão, ou a Cascão e a Cebolinha, tanto faz, a um ou os dois sócios comanditários. Então, vamos imaginar que elas fizeram essa procuração pública, registraram em cartório e deram poderes para que os meninos, Cascão e Cebolinha, pudessem contratar pela sociedade. Não poderiam emitir cheques, não poderiam, né, transacionar aí nas contas correntes da pessoa jurídica, mas assinar contratos, sim, poderiam assinar contratos mediante outorga de poderes oficializados nesta procuração. Por conta disso, quando as meninas estavam em sua viagem, Cascão e Cebolinha assinaram um contrato com a Marvel Produções Artísticas. Não importa qual objeto, vamos pensar em um objeto lícito e coerente com os interesses da sociedade em comandita simples, formada por Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali. Mas a sociedade em comandita X assinou um contrato com a Marvel Produções Artísticas e quem assinou esse contrato foi Cascão e também Cebolinha, porque eles receberam os poderes mediante procuração pública para praticar esses atos de gestão, enquanto as meninas administradoras estavam viajando. Considerando que a Marvel Produções Artísticas se tornou credora da sociedade em comandita simples, do valor de R$40 mil. A comandita simples não pagou a Marvel Produções Artísticas, e então esse credor foi cobrar na justiça os R$40 mil. Cobrará da sociedade em comandita simples. Mas, se não houver patrimônio suficiente para saldar esta dívida da sociedade em comandita simples, a Marvel Produções Artísticas se valerá da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica e alcançará o patrimônio particular dos sócios. Responda sem precipitação, botando o juízo para funcionar e considerando que, no caso concreto, Cascão e Cebolinha assinaram neste contrato em nome
da sociedade, me diga se a responsabilidade desses comanditários será solidária às comanditadas ou não. No chat, me responda aí, por favor. Os meninos respondem solidariamente e ilimitadamente com as meninas pelas obrigações sociais? Bote S ou N para sim ou não. Sim, eu acho. Os meninos respondem solidária e ilimitadamente, é isso? Sim, porque minha pergunta... Isso, ilimitadamente. Não estou dizendo que está certo não, só estou traduzindo. Pouca gente respondeu que não. Rayana disse que acha que não, acha que os meninos respondem solidária e limitadamente. Essa opinião de Rayana foi seguida por... Eu vi um outro não aqui. Cadê o não? Teve não. Só Rayana. É sozinha, bichinha. Oh. Rai, você acertou, Flor. Lá vem Lessa. Somebody love. Sim, talvez não. Que vergonha de discordar só. Não fique não, que você foi a única que acertou. Sabe por quê? Eu te disse que as meninas outorgaram poderes aos meninos para que eles assinassem contrato em nome da sociedade. Diante dessa outorga de poderes, vem cá, quando a gente assina uma procuração, A assinou procuração outorgando poderes para B. B age em nome de A e sob a responsabilidade de A. B não se responsabiliza, não. A deu poderes a B, mas B age em nome de A e por conta de A. B não responde. Se ele agiu dentro da outorga de poderes, quem recebeu a procuração não responde, não. Então, se as meninas deram poderes a Cebolinha e Mônica para responder em nome da para assinar os contratos em nome da sociedade, houve uma outorga de poderes, mas os meninos não estão praticando esse ato como se comanditado fossem usurpando seus poderes, não. Eles estão agindo em nome de Mônica e Magali, e quem vai assumir a responsabilidade é sozinha, Mônica e Magali. Os meninos continuam respondendo solidária e limitadamente. Agora, se eu dissesse assim, que as meninas viajaram, não deram poderes aos meninos, e os meninos assinaram pela sociedade, aí os meninos estavam praticando poderes como se comanditados fossem, e responderiam sim, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Esse caso concreto é fundamentado em sua resposta no parágrafo único do artigo 1047. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes específicos. Assim, ele não vai estar invadindo a responsabilidade ilimitada, típica dos comanditados, não. Ele está agindo por procuração, como também as meninas poderiam dar procuração e dar poderes a outra pessoa. Mas, até para o affectio societatis, para a confiança, acabou por escolher os comanditários. Eles não estão, portanto, praticando atos de gestão em seu nome, mas sim no nome das comanditadas, Magali e Mônica. Beleza, gente? Não caiam mais nessa cilada, por favor. Avançando para o artigo 1048. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário. Em consequência,
de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Aí eu vou me valer de um papelzinho aqui para eu dar um exemplo e você vai entender facilmente o que dispõe o artigo 1048. Vamos considerar que eu tenho essa sociedade aí formada por Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, a mesma que nós estávamos falando. Vamos imaginar também que essa sociedade dividiu o capital social em partes iguais, só por opção mesmo, tá? Não é porque é obrigado, não. Então, cada um tem 25% do capital social. O que importa é que a soma dessas participações tem que formar um capital social de 100%. Quis assim, mas poderia ser, por exemplo, assim, 15%, 15%, 35%, 35%. Ó, poderia também. A Mônica e Magali, 15%, Cebolinha e Cascão, que investiram, sócios majoritários. Isso depende da autonomia, da vontade desses sócios ao elaborar o contrato social. Mas vamos imaginar, em qualquer das hipóteses, que esse capital social era de 200 mil e, por convenção unânime, esse capital social foi diminuído, foi reduzido aqui para 150 mil reais. Foi reduzido para 150 mil reais porque Cebolinha decidiu sair da sociedade. Sair da sociedade. Cebolinha tinha 50 mil reais nesse investimento aqui de 200 mil. Ele decidiu sair da sociedade e ninguém comprou a parte de Cebolinha. Bom, quando a Cebolinha sai da sociedade, vou apagar esses 150 mil aqui. Oh, desculpa, estava certo. Eu vou apagar o outro círculo para não confundir você. Eu quero falar de 50 mil. Ele tinha de 200 mil reais de capital social. Cebolinha tinha 50 mil de investimento, que é 1/4 do capital social. Ele saiu da sociedade, a sociedade vai ficar com 150 mil reais, porque ninguém quis comprar parte de Cebolinha. Naturalmente, eu vou ter que reorganizar esses percentuais, porque o capital social agora é 150 mil reais, eu vou ter que recalcular essas participações, já que não existe mais Cebolinha. Vai haver alteração do contrato social, com a diminuição do capital social e reorganização da participação societária de cada um. Como é que eu faço isso? Bem, alterando o contrato social. Só que essa alteração do contrato social só vai ter eficácia, só vai surtir efeito depois de sua averbação. Outro exemplo, se Cebolinha não quisesse vender todas as suas cotas, mas tivesse vendido só 5% de sua participação para Cascão, se Cebolinha quisesse vender 5% de suas cotas para Cascão, eu iria reduzir de 25% para 20%, esqueça isso aqui, iria aumentar de 25% para 30%, e eu permaneceria aqui nos 200 mil reais de capital social. O que importa é que só depois de averbada a modificação do contrato social, essa modificação produzirá efeito quanto a terceiros. E aí, claro, se culminar na diminuição da cota do comanditário, também vai diminuir essa responsabilidade do comanditário perante terceiros e
vou preservar aí os contratos anteriores. Eu vou preservar os contratos anteriores. Vou evoluir no exemplo aqui para você entender melhor. Vou considerar essa última situação aí concreta. Só vou colocar aqui no meu papel Cebolinha e Cascão. Ambos tinham 25% de participação na sociedade. Mas Cebolinha vendeu 5% de sua participação a Cascão, então eu vou ter que fazer uma alteração do contrato social, em que Cebolinha tinha 25%, vai ficar com 20%. E Cascão, que tinha também 25%, ficará com 30%, que é 25% mais 5%. Mônica e Magali não tem alteração nenhuma, cada uma tem aí 25% de participação nessa sociedade. Ó, tô assim. E ele pode vender a quem ele quiser, professor? Calma aí, vou pendurar a sua pergunta, depois eu respondo. Tá. Vamos considerar que a sociedade em comandita simples contratou com duas outras sociedades. Contratou com a sociedade A. Antes de Cebolinha vender essa parte de suas cotas para Cascão, e contratou com a sociedade B, depois que Cebolinha vendeu suas cotas para Cascão e averbou essa alteração do contrato social. Repetindo, a comandita simples tinha contratado com a sociedade A antes de Cebolinha vender essas cotas para Cascão, e depois que isso aconteceu, que averbou o contrato, essa sociedade contratou com a sociedade B. Evoluindo no meu exemplo, o que importa dizer é que a comandita simples teve complicações financeiras e acabou não pagando nem para a sociedade A, nem para a sociedade B. Culminou, então, em 2 processos judiciais de cobrança. Um processo movido pela sociedade A, em face da sociedade em comandita simples, e outro processo de cobrança da sociedade B, em face da sociedade em comandita simples. Considerando que nos 2 processos a comandita simples não pagou, desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. No processo movido por A, qual a responsabilidade de cada sócio? Olha só, volte para cá. Lembra que a sociedade A contratou com a comandita antes dessa transação? Então, Cebolinha e Cascão tinham cada um 25%. A responsabilidade dos sócios. Claro que, desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica, será da seguinte maneira: Mônica e Magali, que são as administradoras, no meu exemplo anterior, responderão solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E Cebolinha e Cascão responderão cada um tão somente por 25%, porque esse contrato com A aconteceu antes da averbação dessa modificação do contrato social. Eu preservo, portanto, a condição contratada pelos credores pré-existentes. Quando A contratou com a comandita simples, Cebolinha tinha 25% e Cascão também. Agora, B, que contratou depois dessa cessão de cotas e depois que houve a averbação, se desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica, Mônica e Magali não tem jeito. Continuarão respondendo ilimitadamente, porque elas são comanditadas. Porém, a responsabilidade de Cebolinha perante B, Cebolinha vendeu 5% das cotas. Então, perante B, Cebolinha responderá com 20%, que é a sua participação na sociedade,
E Cascão vai responder por 30%, que é agora a sua participação na sociedade. Ok, gente? Não esqueci da pergunta de Eugênio, vou deixar ele pendurado ainda aí, porque eu só vou responder depois que eu chegar no artigo 1051. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. O que é isso? Bem, quem é que administra essa sociedade em comandita simples? Comanditados. Os comanditados administram, e claro, deverão prestar contas em assembleia para os comanditários. Os comanditários fiscalizam, não podem tomar parte das relações dos comanditados com terceiros, mas vão fiscalizar os atos de gestão e vão participar das deliberações sociais. Você aprendeu isso no artigo 1047. Vamos imaginar que estamos, então, assistindo aqui esta assembleia em que, na mesma sociedade em comandita simples, que eu estou tratando aqui a aula inteira, de Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha, as meninas comanditadas vão prestar contas, demonstrar aí os atos de gestão, todos os atos que elas praticaram, para fazer aí essa prestação de contas em assembleia. Apresentam os balanços, balancetes, e demonstram que houve lucro nessa sociedade. Diante desta lucratividade, teve um lucro, sei lá, de 100 mil reais, vamos partilhar entre os sócios conforme a participação de cada um. Se eu estou naquela sociedade em que cada um tem 25%, se não houver aí reserva de capital, eu vou dividir esses lucros aí para cada um, 25% para cada um. Se eu estou naquela sociedade em que tinha 25% para Magali, 25% para Mônica, 20% para Cebolinha e 30% para Cascão, vou dividir os lucros respeitando essas participações. Mas para você entender o 1049, vamos imaginar que as meninas repartiram esses lucros, os meninos receberam essa lucratividade, depois, o louco, é no meu exemplo fictício, o contador da sociedade. Você lembra do louco da turma da Mônica? Pois é, louco. Ele vai ser o contador da sociedade. Aí ele vem, loucamente, para dizer às meninas administradoras que errou no cômputo, né, desse exercício financeiro, dos balanços ou dos balancetes, e o lucro não foi bem 100 mil reais, foi tão somente 70 mil reais. Jesus, se essa lucratividade foi partilhada errada, vai ter que fazer reposição dos lucros, devolver a partilha dos lucros sobressalentes, indevidos, que não aconteceu. Mas a verdade é que Cascão e Cebolinha receberam esses lucros de boa fé, conforme a prestação de contas feitas pelas meninas. O que houve foi um equívoco do contador, na verdade ninguém teve culpa, nenhum sócio. Olha o 1049 que agora você pode entender. Claro que de comum acordo, se todos os sócios entendessem esse erro do louco, reporiam os lucros e resolveriam aí essa repartição indevida. Mas se porventura Cebolinha e Cascão resistirem e se negarem à reposição desses lucros, por eles serem sócios comanditários,
o artigo 1049 diz a eles que eles não são obrigados à reposição de lucros recebidos de boa-fé se estiverem em conformidade com o balanço. Eles não são obrigados à reposição dos lucros. Agora, do mesmo jeito que o caput protege o sócio comanditário, dizendo que ele não é obrigado a repor esses lucros que ele recebeu de boa-fé e em conformidade com o balanço, dá uma rasteira no comanditário, que foi o investidor, no parágrafo único. Olha aí, diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele capital. Olhe para o meu papelzinho aqui. Vou usar o verso. O verso não dá não, porque escreve forte. Vamos imaginar que aquela sociedade formada aí pela turma do Limoeiro tinha capital de R$200 mil, mas coronavírus desgraçou a atividade empresária desses sócios. Eles tiveram uma perda superveniente no capital social, que não teve jeito, e o capital social teve que ser reduzido a R$150 mil. Eles cuidaram de fazer aí a alteração do contrato social em face desta redução do capital social por perda superveniente. Sabe o que é que o parágrafo único está te dizendo? Que nem Cascão, nem Cebolinha receberão quaisquer lucros antes de reintegrar o capital social a R$200 mil. Então, eu estou com capital de R$150 mil, agora vai ter que reintegrar, recompor, retomar a R$200 mil, e Cascão e Cebolinha só receberão a participação dos lucros depois de reintegrado aquele capital social. Então, ao passo que dá um tratamento favorecido aos comanditários no caput do 1049, traz um prejuízo aos comanditários. Note que os comanditários, eles injetaram capital social. Enquanto não houver a reintegração desse capital social em face dessas perdas supervenientes, então, enquanto não superar ou recuperar essas perdas supervenientes, não poderá receber quaisquer lucros advindos aí dessa atividade empresária. Aceite isso, é determinação da lei. Lembra que ninguém pode alegar desconhecimento da lei? Pois é. Não quer suportar esse ônus, não? Não forme sociedade em comandita simples ou não seja sócio comanditário. 1050. No caso de morte do sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os sucessores do sócio comanditário falecido, e esses sucessores designarão quem os represente. Não há problema nenhum nisso, até porque quem responde ilimitadamente são sócios comanditados, quem administram a sociedade são sócios comanditados, então não vai afetar aí a credibilidade entre os sócios. Se um sócio comanditário falece, a sociedade, salvo cláusula em contrário, continuará com os herdeiros, com os sucessores do comanditário. Por favor, se ligue. O contrato pode, sim, trazer cláusula diferente. Por isso que o 1050 diz, salvo disposição do contrato. Então, se o contrato nada disser, um comanditário falece, os herdeiros dos comanditários podem ocupar aí o papel do sócio comanditário falecido. Não há problema nenhum. Agora, se não quiser que isso aconteça, faça constar no contrato
e peça para liquidar as cotas do comanditário ou falecido, porque uma coisa é a confiança que você tinha em A, outra coisa são os filhos de A esposa de A, que são os herdeiros e que você não tem a mesma confiança. Então, faça a cláusula expressa, porque senão, no caso de morte do sócio comanditário, continuará essa sociedade com os sucessores do comanditário, e aí designarão aí alguém para representá-los. E se o comanditário morrer, professor? Já estava esperando essa pergunta. Se o comanditado morrer, lembre-se que ele é o administrador da sociedade. Se existir só ele, o cargo de administrador ficará vago, aí os comanditados terão que nomear um administrador provisório, enquanto está aí a resgatar a pluralidade das classes dos sócios. Já já eu falo que isso está no artigo seguinte, 1051. Agora, se tem vários administradores e um só falece, os sócios se reunirão em assembleia, vão verificar sobre a necessidade de nomear outro administrador ou não, ou deixar o administrador só com aquele que sobreviveu. Vou fazer a alteração do contrato social e a atividade empresária segue. O problema é, se só tinha um único comanditado e esse comanditado falece, a sociedade em comandita simples não pode permanecer só com sócios de uma classe. Eu não posso fazer uma sociedade em comandita simples só com comanditários, nem só com comanditados. Eu vou ter que resgatar a classe dos sócios e vou fazer esse resgate da pluralidade de classes em 180 dias, sob pena de esse motivo ser justo motivo para a dissolução de pleno direito da sociedade em comandita simples. Eu me lembro que eu acabei a aula passada pedindo que você gravasse o artigo 1033, porque eu iria, na verdade, a aula antepassada, eu disse que eu precisava que você gravasse o 1033, por quê? Já na sociedade em nome coletivo, quando a gente lê o 1044, disse assim: dissolve-se a sociedade em nome coletivo de pleno direito pelas causas previstas no 1033 e também pela decretação da falência. Lembram disso? Aí, estudando a nome coletivo, você já teve que ir para o 1033. Aqui, olha o 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade por qualquer das causas previstas no 1044. Aí você vai para o 1044 e encontra por qualquer das causas previstas no 1033 e também pela decretação da falência. E aí você tem que saber, meu caro, o que é o 1033. E o 1033 diz mais ou menos assim. Não estou lendo, estou puxando pela memória, posso bagunçar a ordem, mas o 1033 diz assim: dissolve-se, são motivos, né, que permitem a dissolução da sociedade, a extinção do prazo da sociedade por prazo determinado, se não houver aí prorrogação para prazo indeterminado, por consentimento unânime dos sócios. Nas sociedades por prazo indeterminado, também dissolve-se a sociedade por deliberação de maioria absoluta dos sócios. Também por extinção de autorização de funcionamento. E, por fim, dissolve-se a sociedade nos casos de não conseguir resgatar a pluralidade dos sócios no prazo de 180 dias. Então, todas essas hipóteses também serão hipóteses, além da decretação da falência,
para dissolver a sociedade em comandita simples de pleno direito. Só que o que eu quero te dizer é que não é só aquelas hipóteses do 1044, mas também a ausência de resgate da pluralidade de classes. É que no 1044, que te remeteu ao 1043, fala que você tem que resgatar a pluralidade de sócios. Mas aqui, basta você gravar necessidade de resgatar a pluralidade de classes em 180 dias. Vou te dizer, olha, imagine que eu tenho uma sociedade aí formada por A, B e C. B é o único sócio comanditado. Se B falece, a sociedade vai ficar com A e C. Concordam? A e C, eu consigo manter aí a pluralidade de sócios, mas eu não consegui manter a pluralidade de classes, porque ambos são comanditários. E aqui o artigo 1051, inciso 2º, diz: eu preciso resgatar a pluralidade de categorias em 180 dias. Porque se eu não resgatar, isso é motivo para a dissolução de pleno direito da comandita simples. Eu não posso permanecer com uma sociedade só com comanditados ou só com comanditários. Por isso que eu respondi agora há pouco. Se eu tenho um único comanditado e ele falece, então os outros comanditários vão precisar, para não assumir a responsabilidade ilimitada, eles vão nomear um administrador provisório para praticar durante esse prazo aí dos 180 dias e sem assumir esse administrador provisório, sem assumir a condição de sócio, esse administrador provisório pode, na verdade, assumirá os atos de administração por 180 dias. É o prazo que, concomitantemente, esses comanditários estão aí procurando quem vai ser o comanditado, para resgatar aí essa pluralidade de classes, porque passados mais de 180 dias, não resgatou-se a pluralidade de classes, isso é justo motivo para a dissolução de pleno direito da sociedade em comandita simples, que não pode sobreviver ou permanecer só com uma categoria de sócios. Ok, gente? E aí, eu chego ao fim da comandita simples e deixei aí Eugênio pendurado com uma pergunta. Eugênio perguntou se, nem me lembro mais, deixa eu me ver aqui na página anterior. Se houver diminuição de cotas para os comanditados, como foi, Eugênio, você lembra? Não, eu perguntei se só pode vender a cebolinha, não foi? Tá bom, foi alguma coisa de venda. Não pode vender a cebolinha, não. Por quê? Não, me lembrei. Não, se pode vender para outro terceiro. Isso aí. Cebolinha, se quiser vender, vai poder vender para Chico Bento, que não é sócio, não, pode vender para os outros. Dessa sociedade, pode vender para um terceiro, não sócio. Bem, eu li todos os artigos da Comandita Simples, e o que o Eugênio me perguntou, não tem aí. E agora, gente, como é que eu respondo a Eugênio? Na omissão das regras da sociedade em Comandita Simples, lá vai eu voltar para a sociedade em nome coletivo para ver se Cebolinha pode vender as suas cotas a Chico Bento, não sócio. E aí eu também não encontro a resposta. E sem encontrar a resposta, eu vou procurar sociedade simples. Lá eu vou encontrar a resposta. E se você não lembra, eu vou lhe dizer
você vai relembrar com a minha fala. Eu só não vou ficar procurando aqui nos slides o artigo 999 para não perdermos tanto tempo, porque eu quero falar de outra coisa ainda, que não é assunto, é sobre nossa prova. Mas, considerando que se trata de uma sociedade de pessoas, eu preciso do consentimento dos outros sócios para a Cebolinha sair da sociedade e vender essas cotas para Chico Bento, não sócio. Essa venda das cotas de Cebolinha para Chico Bento resultará na alteração do contrato social, porque isso vai envolver a retirada de Cebolinha da sociedade e o ingresso de Chico Bento. Para alterar o contrato social em um dos temas previstos no 997, eu preciso do consentimento de todos os sócios, salvo se eu tiver, claro, disposição contrária no contrato social. Mas se não tiver, eu vou me valer das regras da sociedade simples, porque a sociedade em nome coletivo não responde, e eu fui parar na sociedade simples. Só agora vocês conseguem compreender aquele sistema solar meu de uma forma muito mais madura. Aproveitando a pergunta, então, de Eugênio, como é que eu vou buscar resposta? Bem, a lei não trouxe a minha resposta. No capítulo da comandita simples. Eu vou ler o contrato social da comandita simples para ver se não tem aí essa resposta. Não tem, eu vou para em nome coletivo. Não tem resposta. Eu vou para comanditas, ou eu vou para a sociedade simples e eu vou ter que ter consentimento unânime. Para eu não precisar desse consentimento unânime, por favor, coloque no contrato social da comandita simples outro quórum, que aí eu consigo, Cebolinha, vender para Chico Bento sem precisar de deliberação unânime. Ok? Eu vou valer-me da pacta sunt servanda. Entenderam? Entendi. Agora eu queria fazer outra pergunta, acho que não tem nada a ver, mas um comanditado pode vender suas cotas para um comanditário? Pode, mas vai fazer Tem apenas... problema. Pode, mas para ele não vai adiantar muita coisa, porque como ele pode receber o dinheiro, claro, fruto daquela participação, mas a nível de responsabilidade dele perante o terceiro, isso é irrelevante. Ainda que o comanditado tenha 1% de participação na sociedade, ele responde perante o terceiro ilimitadamente. Então, se ele quiser se capitalizar, ele pode até vender parte das suas cotas para o comanditário, mas isso não vai gerar nenhuma diferença de sua responsabilidade sobre o terceiro, não sócio. Entendi. Obrigado. Beleza? Mas, Beleza. acabei sociedade em comandita simples, próximo assunto é sociedade limitada, mas isso só depois da V1, pelo seguinte, eu estou ainda corrigindo as atividades. Alguns já receberam, beleza, Dan? Alguns já receberam as correções, mas não todos, porque é muita atividade de todas as disciplinas minhas e eu ainda não consegui. Eu não tive resposta, eu estou chateado, viu? Espero. Eu estou na fila, né? Não estou no... Eu recebi. Não, vou na fila. Quem mandou primeiro, lá atrás, já recebeu. Quem foi mandando depois, eu vou responder. Semana que vem, ele acabou de dizer que mandou depois de você, porque se você já recebeu, ele mandou depois. Considerando que semana que vem... Vou falar com o Careca ou com a direção. Considerando que semana que vem é a última aula antes da prova, preste atenção na minha estratégia. Semana que vem eu vou. Quem não acabou ainda, me mande, pelo amor de Cristo, até sábado, que eu quero zerar essas correções no final de semana. Se você não me mandar até sábado, eu vou jogar na praia, para a baleia, para o tubarão. Isso. Eu ia dizer para piranha, mas como eu vi que foi Lessa, e Lessa já me contou aquela história lá no Empresária 1, piranha, não desejo a você. Tem que ser uma princesa, piranha nem pensar. Então, deixa para o tubarão mesmo.
Eu me lembro, pô. Contou para mim uma vez, já era. Até morrer eu vou lembrar. Memória que não lhe falta, professor. do ponto, pô, ele vai ter essa resenha dele. Mas vamos lá. Me mande até sábado, Lessa, que eu aceito. E, assim, estendo isso para todo mundo que não conseguiu fazer. Não punirei nenhum atraso. O importante é fazer. Sei que está difícil para todo mundo. Muitos estão trabalhando. Então, quem não fez ainda, pode me mandar até sábado, que eu vou considerar. E quem fez tempestivamente, por favor, não fique chateado. É só uma oportunidade, porque tem gente que não fez, não é porque é vagal, não. Mas está se desdobrando aí 1 milhão de coisas e gente para dar conta de tudo. Eu entendo e me sensibilizo com isso. Agora, mande. Todo mundo que não fez pode mandar. Semana que vem, o que é que eu vou fazer na aula? Eu vou pegar todos os estudos dirigidos, fazer aqui uma breve correção, comentando cada um deles. Nossa prova só vai cair todas as classificações da sociedade, mas na íntegra até sociedade em nome coletivo. Claro que vai cair sociedade em comandita simples, claro que vai cair sociedade limitada, claro que vai cair sociedade em comandita por ações, claro que vai cair sociedade anônima, mas só as informações que vocês aprenderam nas classificações das sociedades. Essa semana eu não vou postar estudo dirigido, para não acumular, até porque se eu fosse postar, eu teria que postar sobre comandita simples, não vai cair na prova. Então, eu não quero fazer isso. Agora, até sexta-feira, até amanhã de noite, no máximo sábado, até sábado, eu vou postar um exercício, um questionário, de umas 6 questões somente. Entre 6, não mais do que 8. Eu vou chamar de simulado revisão prova. E quem quiser vai fazer. Eu vou dar oportunidade para você fazer esse simulado até, vou colocar lá um temporizador, você vai ter prazo até quarta-feira de noite, 23h59, para fazer esse simulado. Esse simulado vai valer meio ponto extra na V1, que corresponde a 1 ponto, porque quando eu for multiplicar por 2, eu vou ter 1 ponto na V1. Meio ponto vezes 2, 1 ponto extra. Qual é a minha intenção? Estimular você a entrar no portal. Eu sei que vocês estão acompanhando minhas aulas, vocês já sabem entrar no portal. Quando vocês acessam a minha disciplina, você encontra lá um material dividido em 3 partes. Você encontra objetos de aprendizagem. É ali que você encontra os estudos dirigidos, eu postei os slides, se eu quiser postar qualquer outra coisa, eu vou postar ali. De apostila, enfim. Aí, depois vem aulas ao vivo. Aí, toda semana eu posto lá o mesmo link de aula ao vivo. Se você quiser, você pode entrar no seu AVA, clicar ali na aula ao vivo de hoje e entra no Hangouts automaticamente. Massa. E tem uma terceira parte que está escrito avaliação. Não sei se você já enxerga pelo menos o nome V1, porque eu já cadastrei as questões de sua prova. Ainda que você enxergue, se você clicar, você vai ver. Está indisponível para você. Nádia está me ajudando aí, diz que já enxerga. Mas clique para você ver. Se você clicar, vai aparecer. Está indisponível. Estará disponível a partir do dia 14, eu acho que é a nossa prova. 14, tal horário. Então, ainda nem aparece quando estará disponível, mas vai aparecer. Isso aí. E você não consegue ver a V1. Nesse mesmo espaço, onde você está vendo a V1, você vai enxergar agora simulado, revisão de V1. Eu vou postar. Aí é aí que você vai clicar para você fazer esse simulado. Como também no dia da V1, é aí que você vai clicar, se onde tiver V1, você vai clicar ali você vai enxergar as suas 10 questões da prova. Por favor. Aparece avaliações. Então, avaliações. Aí aparece embaixo já V1? Não, não aparece ainda no meu, então, não. Pronto, vai aparecer. Não aparece, da senhora, não. Pronto, então vai aparecer. Vai aparecer. Quando aparecer, você vai ver. De qualquer forma,
Quando aparecer, você vai clicar e você vai ver que não vai estar disponível antes do dia e horário da prova. Semana que vem eu falo mais da prova, porque a gente ainda tem nosso encontro, que vai ser, então, só revisão de, assim, minha revisão não é sair tagarelando sobre tudo, não. Vou tirar dúvida do que vocês tiverem, vou corrigir os estudos dirigidos e as questões do simulado. Por isso que eu vou te dar prazo para você fazer até quarta-feira de noite, porque não tem graça eu corrigir aqui, você vai lá, marca e ganha meu pão de graça, não dá. Eu quero que você se esforce para ir aí fazer, se quiser, não é obrigado, é ponto extra, fazer as questões do simulado. Quero pedir um favor em respeito aos colegas que, por um motivo ou outro, não estão assistindo às aulas ao vivo. Avisem aos colegas que no final de semana eu vou postar, porque se ele não entrar, ao menos, no portal, para fazer esse questionário até quarta-feira, ele vai perder a chance, e eu não vou postergar para outro dia. Se você também esquecer e quiser abrir quinta-feira antes da aula, vai aparecer assim, indisponível, expirou o prazo. Então, para você ter acesso a essa pontuação, você vai fazer essas questões até quarta-feira, eu vou botar até quarta-feira, 23h59. Lembre disso, é pontuação extra, ok? E na semana que vem, então, eu corrijo, comento cada uma dessas questões, vou postar umas 6, no máximo 8 questões de marcar, que eu vou retirar de provas antigas, e serve também para você entrar aí nesse clima de prova, é um incentivo a vocês. Ok, gente? Beleza. Quando eu postar, Vai eu aparecer vou... que dia pra gente, professor? Vai abrir que dia? Peraí que 2 falaram, eu não entendi A nenhum dos mesma dois. pergunta, vai abrir que dia? Vai abrir que dia? Isso. Eu vou postar até sábado. Quando eu postar, eu informo para a Nádia, viu, Nádia? Já me faz esse favor, amor. Eu informo para você, e você bota no grupo da turma, avisa os colegas. Gente, Bruna postou, para vocês não ficarem toda hora olhando. É porque eu estou cheia de atribuições. Então, assim, se eu postar amanhã, eu já informo amanhã mesmo. Assim que eu postar, eu informo. Para vocês também não ficarem desesperados, toda hora olhando o portal. Eu vou também informar pelo Comunique-se, que eu já postei, e aí informo para a Nádia. A Nádia me faz esse enorme favor de informar todos Se não no grupo. aparecer pra alguém, a gente fala com quem? Com a senhora mesmo? Que o quê? Se não aparecer para alguém, a gente fala para a senhora mesmo? Não, vai aparecer. Deixe de sofrer por antecedência. De acho. Não, eu falo que o de Nádia está aparecendo e o meu não. Não vai acontecer isso, não. Só vai aparecer para todo mundo ou para ninguém. Se não aparecer para ninguém, é porque a professora não lançou. Não tem, Nádia não é privilegiada, nem você, nem ninguém. Aparece para um, aparece para todas. Privilegiada, não. Eu estou dizendo que aparece para ela, já vem Não tem isso, não. Vai agora outro. Não tem isso, não. Deus é mais. Aí vai ser para o do sistema. Não. Pelo amor de Deus, não vai ter isso, não. Porque as matérias aqui que eu já vi, aparece o da senhora que não aparece. Não, se não aparece é porque eu não ativei ainda. Eu postei a V1, as questões, porque assim, o professor faz o banco de questão, certo? Eu já postei o banco de questão. Só que eu não me lembro se na turma de vocês eu já finalizei isso para disponibilizar a avaliação. Então, eu tenho certeza que eu já postei o banco de questão, mas se eu não ativei, não vai aparecer para você. Então, é só isso. Relaxa, depois eu vejo. E vai aparecer. Se não aparece para você, não aparece para a Nádia também. Nádia pode ter dito isso, porque aparece em outra disciplina. Viu? Pro, Oi. posso falar uma coisa? Diga, Não tem amor. muito a ver com isso aí, não. A senhora chegou a ver uma carta que foi enviada para a coordenação? Cheguei. Maurício já respondeu, acho que para Márcio. Eu sei. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que não ficou meio subentendido, né? A questão do horário. O que é que acontece? A gente está vendo, a gente formou um grupo de pessoas que estão tendo dificuldade de internet, de computador que está quebrado,
né, de celular que não está funcionando, e tem muita gente realmente que não está assistindo aula por conta disso, e muita gente já pensando em trancar por conta disso, né? Questão financeira, que não pagou a internet, enfim. Como o meu caso mesmo, eu tinha 2 computadores aqui em casa, vou falar por mim. Os 2 quebraram, eu fui pegar o de meu pai, o de meu pai quebrou os 3. Eu tive que mandar consertar, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de mandar consertar. Mas tem gente que não tem. O que é que acontece é referente ao tempo de prova. Não é ficar disponível 12 horas ou 24 horas a prova no sistema. Mas se, por exemplo, faltar uma luz, que essa prova fique disponível por mais tempo para aquela pessoa que não conseguiu acessar, entendeu? Mas que ela tenha o tempo de 2 horas para fazer. Eu não sei se isso é possível. Eu já entendi. Deixa eu só fazer a chamada rápida e respondo isso para você logo na sequência. Só para não prender quem quer sair aí. Alana, Anderson, Antônio, Danilo, Érico, Esté, Eugênio, Flávia, Presente. Ivana, Joyce, Leandro, Leonardo, Presente. Matheus, Nádia, Rayana, Renildo. Matheus está aqui, viu, professor? Pronto, todo mundo presente. Respondendo a Alana. O sistema AVA, que é o ambiente virtual que vocês vão fazer a prova, não é administrado pelo campus Salvador. A Universo tem a sua central de tecnologia de informação, que é a TI, fica lá em Niterói, uma parte em São Gonçalo. O gerente administrador da TI é o Diogo. Eu, como diretora acadêmica, estou lotada de reuniões e reuniões com a reitoria, a pró-reitoria acadêmica, para me atualizar sobre todas as decisões que a pró-reitoria compete ter para passar para os seus respectivos campos. A Universo tem 9 campos. Então, quem organizou, formatizou todo o ambiente virtual não foi cada campus da Universo, mas a TI, através da pessoa do Diogo e também do Hélio Rubens. Pois bem, nessa reunião, o que foi passado para a gente, e eu estou dizendo isso para vocês, para contextualizar a minha resposta, que, em síntese, não compete ao campus Salvador e não conseguiremos postergar esse tempo de disponibilidade da prova, porque a TI nos informou que programou todo o sistema informatizado da Universo para disponibilizar a prova, para que o aluno faça naquele tempo tradicional que ele teria em aulas, em dias de provas presenciais, que é de 100 minutos, isto é, 2 tempos de aula, 1h40. Não são 2 horas de relógio, não. É 1h40. Já pensando antecipadamente, essa reunião tem 3 semanas, sei lá, 1 mês. E pensando antecipadamente nesses percalços, não foi por causa da carta, que a carta foi segunda-feira, pelo menos chegou para Maurício e para mim segunda-feira, eu já tinha indagado sobre isso. E a TI falou que não iria organizar a disponibilidade do sistema para mais tempo do que 100 minutos. Eu pleiteei, então, isenção de taxa de segunda chamada para os alunos que tivessem algum tipo de problema ou empecilho que impedisse o aluno de fazer a prova nesse tempo de 100 minutos. Porque, sinceramente, o argumento, para mim, é válido só por esse motivo, porque 100 minutos para fazer 100 questões, 100 minutos você faz, 100 minutos para fazer 10 questões é tempo de sobra. Os 100 minutos era para você fazer 30 questões. O problema não é esse. O problema é mesmo o percalço que alguém pode ter com dificuldade de internet. Aí, a resposta da TI é negativa. Só será disponibilizada a prova no tempo tradicional de aula, 1h40. Pleiteando a isenção de taxa para a segunda chamada.
para minimizar os ônus desse aluno que, porventura, por qualquer motivo, não conseguiu fazer a prova, a mantenedora, que também não compete a Sérgio, que é o diretor do campus, muito menos a mim, não compete a nós decidir pela isenção de taxa. Esse pleito está sendo analisado pela mantenedora, porque como a gente não conseguiu ter aí uma extensão quanto ao tempo de prova, eu pleiteei o aluno não ter mais esse custo com a segunda chamada. Por enquanto, eu não posso informar para vocês essa resposta, porque eu não tive essa resposta. Então, eu peço encarecidamente. A carta, inclusive, alguns eu fiquei muito chateada essa semana, né? Aproveitando que vocês tocaram nisso, fiquei muito chateada por alguns motivos. Primeiro, porque soube que alguns professores estariam a fazer terrorismo, assustando vocês, em que as provas seriam mais difíceis, porque vocês teriam acesso à consulta em suas casas. Eu não vou contextualizar isso, não, então eu vou ser um pouco curta e grossa, e o tempo, né, já acabou a aula, mas até a título de desabafo, se algum professor fez isso, essa consideração, ao meu ver, estou falando como uma pessoa física, professora, é indigno, é ridículo. Pelo seguinte... Mas eu estou brincando, professora. Não, Não, se mas for teve uma brincando, pessoa que não foi brincadeira. foi brincando ou não, se for brincando, os alunos não entenderam, porque foi um bafafá desgraçado aí, que eu estou até hoje... Eu já joguei para cima o WhatsApp, viu? Se eu estou, inclusive, sem me responder, vai estar tudo engarrafado, porque é tanto questionamento irrelevante, desnecessário no meu WhatsApp, que às vezes uma coisa importante eu fico sem responder, porque eu não consigo dar conta de tudo. Se eu for responder todo mundo que está aqui, eu não faço mais nada. Então, eu já joguei para o santo. Não estou respondendo mais a quase ninguém. Mas isso gerou um bafafá, gerou uma confusão, também tem de tudo nessa vida. Tem aluno que aumenta, tem aluno que é problemático por natureza, como tem professor também. E aí, fizemos uma reunião. Se algum professor falou sério, teve a minha reprovação, e eu disse isso na reunião. Por quê? O momento não é para terrorismo. O momento está difícil para todo mundo. E se eu fosse até curta e grossa, vocês querem mesmo, com a pureza da minha alma, saber o que eu penso? Eu penso o seguinte: minha maior preocupação que eu tenho, eu sei que honrei a cada aula que dei da minha casa para vocês, é que as aulas que eu dei foram com a máxima qualidade que eu tenho para dar. Eu dei uma aula tão séria e tão completa como eu daria em sala de aula. A minha preocupação é essa e a minha missão é cumprida a cada dia. Agora, se o aluno não vai estudar, porque é vagal, não quer saber da vida, vai pescar na minha prova, porque está em casa, rapaz, isso não é preocupação para mim hoje, não. Sabe por quê? Porque meu diploma está aqui, guardado. Cada um sabe como está construindo o seu diploma. Eu digo isso numa leveza, numa pureza da alma, porque eu sou incentivadora de todo mundo. E espero muito, sinceramente, que vocês estejam estudando com a seriedade. Então, se alguém vai jogar no Google a minha pergunta para pegar e não vai saber nada e vai tirar 10 na minha prova, isso não atinge a mim. Isso atinge a quem fez. Então, não vou tocar terror, não vou fazer nada. Eu peguei minha mesma prova que eu faria se fosse presencial, postei. E postei mais 20 outras questões, fiz um banco de 30 questões, vocês receberão as 10 questões aleatoriamente, tudo bem, está tudo certo. Minha prova não vai ter dificuldade nenhuma. Inclusive, pegue o código, deixa aí disponível, você vai consultar os artigos, tire logo o seu 10, porque ela é muito mais complicada presencialmente. Não porque eu vou dificultar, é porque presencialmente eu não deixo você usar o código. E não existe dificuldade em empresarial, porque tudo está na lei. A dificuldade que você teve no semestre passado foi de não gravar tudo. Isso é fato, ninguém grava tudo assim. Fora isso, não tem dificuldade nenhuma. Então, eu lamento muito se algum professor falou sério, aterrorizando vocês.
mas fica sentida por aqueles que têm alguma dificuldade de internet. Para esses, eu estou pleiteando, quem sabe, uma isenção de taxa. Para resolver esse problema, o que eu sugiro é, quem tem essa dificuldade, se puder ir para casa de um parente, se puder contar com a ajuda de alguém, fazer logo a prova, ótimo. Se não, assim que eu tiver essa resposta, informarei vocês oficialmente. Ok, gente? Ok, obrigada, viu, professora? Só mais uma perguntinha. Essa decisão Referente ao professor. não foi do campus. Se vocês tiverem contato com outros alunos de outros campos, vocês vão ver que todos os campos da Universo adotarão, estarão fazendo prova nesse mesmo dia e horário. Eu cheguei até a dizer a vocês que se der problema no sistema, a gente vai ter que adiar, porque não vai ter suporte para dar conta na hora. Se vocês não conseguirem entrar, não vai ter suporte, porque está todo mundo fazendo prova no mesmo dia e horário. Ordem da reitoria. Entendi. Tá bom. Só uma perguntinha. Referente ao TCC, já tem alguma informação da apresentação? Não. Eu vou lhe responder não como diretora acadêmica, eu não vi nada no grupo dos professores, né? Vai competir aí a Maurício, ao colegiado, mas sei que eles não decidiram nada porque é o Universo, de forma muito proba e sensata, assim como as outras instituições, estão seguindo as ordens do governo. Então, se a gente for permanecendo aí nesse isolamento, chegar o momento de entrega de TCC, não vai, sei lá, o que a gente vai fazer. Mas Rui Costa adiou esse isolamento por mais 15 dias. Vai que volta daqui a 20 dias, dá tempo para acontecer TCC à vontade. Então, ainda julgamos tomar uma atitude agora que acho que é precipitada. Deixa esperar aí esse negócio, sabe, ver até onde vai. Tá bom, pronto. Obrigada, viu? A gente informa. Um beijo. Professora, só mais uma pergunta, professora, por favor. Até onde é assunto mesmo, a senhora falou? Eu não anotei. Sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. Bom feriado, professora. Tchau. Feriado, eu vou trabalhar pra caramba. Obrigada. Você também. Beijo. Tchau, gente.